E eu fico pensando, cara, todo mundo gosta de Jesus, né? Mas o que que é esse Jesus que eles gostam? O que que é Jesus que eles gostam? O que que é esse fã-clube que eles não gostam, né? O que que é esse grupo de pessoas que para eles ferra, que atrapalha? O que é Jesus legal para eles? E isso é o que tu falou, né? É um recorte que as pessoas fazem e demonstra a percepção de vários tipos de pessoas a respeito de Jesus, que a Bíblia mostra isso. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que Lucas, que é um historiador, escreveu sobre os discípulos de Jesus, depois da ressurreição dele, que fala que tinha um cara que estava caminhando para casa no carro e ele estava lendo a Bíblia e tal, e lendo com vontade, querendo entender uma coisa. E tinha um discípulo de Jesus, Felipe, foi andando lá dele, viu que ele estava lendo, ele disse, ô meu, ô tio, tu entende o que tu está lendo aí? Ele, eu tô lendo aí, tô me vendo aí para ler. Eu, não, deixa eu te explicar, sabe? Deixa eu subir aí e explicar para ti. E Felipe vai lá e explica pro cara qual é, desenrola, explica a profecia, explica que Jesus tinha que vir, explica que Jesus veio, explica a mensagem do evangelho. E o cara olha pro Felipe, tá, então vou me batizar? O que falta é só batizar? Dele, então dá, mas tem água ali, vamos parar ali e tomar um batismo, então. E batiza ali, mergulha ali, vamos tomar esse banho. E Felipe vai lá, não, beleza, é nóis. E desce, ele batiza o cara. Que tipo de pessoa é essa? O tipo de pessoa assim que tá procurando. E tem muito no meio universitário, uma galera que procura espiritualidade, procura entender, sente que existe um ser que transcende a vida deles e quer saber quem é e está procurando, só que falta alguém que esclareça, né? Que nem nessa situação. A gente tem, por exemplo, tem o Pedro. Pedro pregou para uma galera assim que já conhecia, né? Que eram os judeus. Eles tinham uma ideia de quem era Jesus, eles eram incrédulos, eles tinham um vasto conhecimento, só que eles não estavam entendendo qual que era. E Pedro vai lá e prega para quem teoricamente já era para ter compreendido e entendido, e aquelas pessoas têm um insight, não, isso, então vamos nessa, qual é que é? Vamos batizar então, e batiza. É um pessoal que já está ali no meio, mas ainda não pegou a ideia. Daí que nem a gente estava falando antes de começar o vídeo, que Paulo, em Atenas, Paulo vai pegar para um outro público, ele vai pegar para um público que não tem ideia do que a gente está acreditando, do que a gente acredita. É uma Paulo ele vai pregar em Atenas, ele prega para uns caras que tem uma religião que são epicureus, estoicos, e esse estoicismo é algo que tem voltado muito hoje em dia no nosso meio, essa ideia deles. E Paulo, quando vai comunicar para esse tipo de gente, de galera que tem essa outra pegada, ele já usa uma outra linguagem. Ele usa a linguagem que eles compreendem, ele pega uma ideia que eles têm ali de um deus, eles tinham vários deuses na Grécia, e Paulo escolhe tem esse deus desconhecido aqui. Sabe esse aqui que vocês estão falando? Vocês têm vários. Mas esse aqui, ele é o principal de todos. Ele, através de uma ideia deles, da ideologia deles, da filosofia deles, Paulo recorta uma canção de uns poetas e ele constrói a mensagem do evangelho e apresenta para eles. Então, tem vários modelos, dependendo do tipo de público que tu vai apresentar, que tu vai moldar, mas no fim tu vai apresentar a mensagem do evangelho, né? E no fim Paulo fala sobre isso, fala sobre a ressurreição, e uma galera debocha deles. Não, isso é palhaçada, os papos ressuscitar. E tipo assim, cara, eles cagam pra Paulo, assim. Tipo assim, esquece, olha que bobagem que esse cara tá falando. Daí quando Paulo sai dali do aerópago, não sei a palavra direito, uma galera também chega atrás de Paulo assim, mas qual é que é isso que você tá falando? Me explica mais um pouco. Ou seja, tem aquela galera assim que, debochou para Paulo que Paulo falou. Mas tem uma galera que foi pescada pelaquela mensagem que Paulo falou, da maneira que ele falou, e depois queria saber mais. Então isso que tu falou é muito, muito real. Tipo assim, pessoas são diferentes e tu tem que, às vezes, moldar a maneira que tu vai comunicar para aquele tipo de pessoa, né? Senão, enfim, não é uma receita de bolo, né? Tem coisas que tu não vai conseguir, assim, tu vai ter que ir adaptando algumas coisas para poder conversar com essas pessoas, porque não adianta tu achar que tu vai conseguir com os mesmos versículos ou com as mesmas estratégias, né, alcançar todo mundo. Até porque evangelizar alguém é bem desafiador, porque, enfim, vai aparecendo uma série de questões e tu vai ter que ir te adaptando e respondendo a partir dos questionamentos das pessoas, né? Existem pessoas que Sim, estão muito dispostas a saberem mais, né? é.
E que, enfim, e aí a partir disso tu vai tentando criar algumas alternativas para poder conversar com elas, porque senão ou tu perde a conversa no início ou tu leva ela para salvação E mesmo. sabe que, cara, tipo assim, na faculdade, cara, eu pensei em várias coisas, assim, 8 anos na faculdade quase. Tipo, eu já tentei ser o mais inteligente da turma. Eu já tentei entrar pro diretório acadêmico do curso para ser uma referência e comunicar as pessoas. Eu já tentei, uma vez eu entrei e cheguei a participar de um grupo de católico que eles se reuniam lá dentro da Fevale, no meio dos católicos, tal, daí era um negócio de coral, assim, nem nada a ver, assim, não curti. Já pensei em abrir um grupo de evangélicos dentro da faculdade, É, eu também já só que eu vi pensei. que todas essas coisas, só que a maioria dessas coisas que eu tentava fazer, eu vi que às vezes Não eu dava corria o certo. risco de criar um gueto, de criar um pequeno grupo ali e fazer um gueto dos evangélicos, que é o grupo cristão, assim, tipo, se protege. E às vezes eu crio um gueto e acabo afastando os outros, porque daí no gueto eu crio minha linguagem, eu crio meu vestimento, eu crio minha cultura, né? Quando na real eu fui vendo que para as pessoas abraçarem aquilo que tu quer comunicar para elas, é andando junto com elas que tu consegue mudar isso, né? É ouvindo É. elas, é falando dos problemas da vida. Eu estava pensando agora, enquanto estava falando, tem um livro do Patrick que ele fala sobre isso, é Contra o Sistema, mas ainda no Mundo, e ele fala muito sobre isso. Eu li também faz pouco tempo. E aí o Patrick fala sobre isso, né? Que a gente às vezes tá tão imerso, né, nos nossos estudos, imerso nas nossas funções da igreja, né, no nosso ministério, e aí às vezes a gente acaba criando um distanciamento das pessoas, né? E aí, Uhum, mas tu tá tão convicto de que tu tá fazendo tudo certo, de que é aquilo, tu vai na igreja, vai nos cultos, faz tudo certinho, né, nos teus ministérios, não, tipo, tá bem no teu casamento, tá bem com a tua família, mas aí às vezes tu fica numa bolha, sem te dar conta. uhum, Aí tu vive a tua vida inteira dentro daquela bolha e tudo certo. E o Patrick, nesse livro, ele faz um alerta nesse sentido, porque ele fala, né, quantas pessoas estão em igrejas dentro de bolhas, né, e, enfim, acabam não conseguindo alcançar outras pessoas. E às vezes a pessoa tem um conhecimento enorme sobre a Bíblia, a pessoa é comunicativa, a pessoa, sei lá, tipo, mas tem tudo para tipo convencer todo mundo, sabe? Mas tá tão dentro de uhum, uma bolha julgando todo mundo e achando que todo mundo é ruim, todo mundo que não tá na igreja não presta, todo mundo que não tá na igreja é isso e aquilo, que acaba ficando dentro daquela bolha ali e acaba passando a vida inteira sem salvar ninguém, salvou a si mesmo, sabe? E uhum, essa ideia de salvar a si mesmo me preocupa também, assim, porque a gente precisa conversar, né, sobre Deus com as pessoas, claro, que tem que ter oportunidades para isso, né? Para não perder a pessoa já de cara, assim. Mas é bem o que a gente estava conversando no início, assim. Eu acho que o exemplo de Paulo é muito importante para a gente criar essas estratégias, assim, né? E ir se adaptando, porque senão tu não dá conta, assim, de conversar com todo mundo, né? Infelizmente as uhum, pessoas têm questionamentos diferentes, têm posicionamentos diferentes e tu precisa ir se adaptando para poder alcançar elas. E se tu tem, e eu acho que isso também, não sei se é essa preocupação que tu tem, mas a gente tem que ter muita clareza nas coisas que vai falar e a gente tem que ter muita convicção, assim, mostrar pra pessoa que a gente acredita muito naquilo, sabe? Porque se ela uhum, enxerga em ti que tu vê, que tu acredita, bom, o William tá aqui me falando, o William não ia me mentir sobre isso. O que o William tá falando é uhum, verdade. Então eu vou dar credibilidade para ele, porque ele nunca ia me inventar uma história sobre um cara, por exemplo, que vem aqui e vai salvar todo mundo. É bem uhum. legal isso, assim. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo sobre esse tema, academia, cristianismo, cristãos. Esse aqui é minha caneca, que fala em Cristo vivemos, nos movemos e existimos, que foi a frase que Paulo usou, nele vivemos, nos movemos e existimos, quando ele foi pregar lá para a galera em Atenas, né, que é uma galera muito parecida com a galera que a gente convive hoje no meio acadêmico. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra gente. Se inscreve no canal, se você não se inscrever ainda, né? Não seja um ratão, aí a gente quer chegar aos 1000. Quando a gente chegar aos 1000, a gente vai fazer coisas que a gente nunca pensou em fazer na vida, né? Deixa teus comentários aí, como é que tu responderia essas questões, né? Como é que é o teu convívio, tuas experiências no meio acadêmico. E até a próxima. Tchau.